Fortaleza está eliminado da Copa do Brasil. Depois de mais uma partida, não é que foi ruim, foi terrível. Você tá bem? Eu tô bem. Quem não tá bem é o Fortaleza. Eu tô legal, tá. Inclusive, o próprio Vojvoda falou sobre isso, né? Que não é um bom ano do Fortaleza. Chegamos a maio e aí o Vojvoda, final de maio já, o Vojvoda reconheceu que de fato a temporada não é boa. Não dá mais pra falar em início de temporada. Não dá pra falar sobre isso, né? A gente já vem comentando sobre isso. Não dá mais pra falar em início de temporada. Começou, uma hora pode dar no tranco, o time crescer. Teve ali umas boas partidas, principalmente aquela série com o São Paulo, Colo-Colo e Juventude. O fato é que o ano do Fortaleza é ruim e ontem foi um capítulo, pra mim, o maior vexame da era Vojvoda. Não, acho que pra você, pra todo mundo, né? Torcedores, calma. E eu acho que o termo é vexame mesmo. Eu vi muita gente relativizando e tal. Não, pra mim é vexame mesmo. Não só pelo que a gente viu ontem, a gente tem os melhores momentos, né, José? Acho que é até bom a galera já começar a olhar, mas uma radiografia dos 180 minutos do Fortaleza enfrentando o Retrô. Se a gente analisar friamente, José, de 180 minutos, o Fortaleza tem 5 minutos no final do primeiro jogo e vai ter ali aquela pressão depois dos 35 minutos do segundo tempo. Diante de um Retrô que fez jogos corretos, que no jogo de ida merecia um resultado melhor, que ontem... O Retrô teve chance de ganhar os dois jogos. Os dois jogos. O jogo lá na Arena de Pernambuco, e ontem ele teve condição de virar o jogo. O Retrô sempre esteve mais perto da classificação do que o Fortaleza. O Fortaleza só esteve em vantagem no confronto por 8 minutos. Da hora do gol do Breno Lopes até tomar o gol do Mike. Em 180 contra o Retrô. Porque a radiografia tem que ser feita dos dois jogos. Não dá pra fazer de um jogo só. O primeiro tempo ontem, teve até uma hora da transmissão que você brincou comigo. Meu amigo, você bocejou, porque tava um negócio horrível. Fortaleza veio com um time que a gente sempre tenta adivinhar a escalação do Fortaleza, que era basicamente uma linha de 3, o Tinga praticamente não subia, talvez para dar uma proteção ao Davi Luiz. Só que essa bola não circulava, né? Tipo o Fernandes ali à frente desse trio para tentar fazer uma criação, uma espécie de losango, e um buraco. O Fortaleza só não passou 100% em branco de finalização no primeiro tempo porque tem um chute do Marinho. É basicamente isso. O Mascote teve chance mais claras. É bizarro, né, cara? Esse gol nós vamos falar com um pouco mais de calma depois, porque aí é a história do padrão repetitivo de erros. Mas é impressionante, defesa montada, tu tá ganhando o jogo. A sensação que me passa é que os caras sabiam que tava tão difícil de ser, que o alívio veio de imediato, depois do gol, antes da hora. E aí teve essas duas chances que o João Ricardo salvou, né? O lance do Fialho, que entrou no segundo tempo, e tem a cabeçada do Bruno, que é uma defesaça também. Depois vieram 3 alterações que aí, de fato, muda-se o eixo do jogo. Fortaleza vai fazer uma pressão que a gente esperava antes, mas só conseguiu executar no final. A entrada do Caleb, a entrada do Lucero, a entrada do Kevin Andrade, mas principalmente, talvez a única notícia boa do Fortaleza no jogo do Caleb, que de fato entrou bem. Brigando por espaço, aproveitando o vacilo da defesa que já estava cansada. Foi dali que o Fortaleza conseguiu incomodar o Retrô. O Caleb tem chance, o Fábio evita uma finalização dele de frente pro gol, ele sofre uma falta em cima da linha, mas era muito pouco de um time que só conseguiu o gol. Se você vê o gol do Fortaleza, é porque o Marinho não desiste e consegue uma bola perdida pro meio da área. É muito pouco. E nos pênaltis aí o Retrô deu um show, 100% de aproveitamento, o Volpe vai muito bem, faz boas defesas e coroa um time da Série C, mas que foi superior nos 180 minutos na média. Eu costumo dizer, não é só um time de Série C, é um time de meio de tabela da Série C. É 12º colocado. 12º colocado que há tempo, assim, um pouco tempo, perdeu para o Floresta na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é um time que está voando na Série C, ainda que se ele estivesse fazendo isso, a gente, obviamente, classificaria o contexto é outro. O Fortaleza nessa condição de superior e de favorito. Bom, pós-jogo, Vojvoda falou que Fortaleza precisa refletir, é realmente o que eu acho, e reconheceu que o time não faz um bom ano. Encontrar culpables no es la solución, encontrar las causas de este momento hallo que es o parte de nuestra solución, ¿sí? Es un momento difícil, un momento duro, un ano que no está dando certo, sabemos, estamos dolidos, estoy dolido, estoy chateado, estoy más, tengo que ter también la frialdad de también ter o tempo de pensar, ter o tempo de analizar toda la situación, todo
todo lo que envolve este momento. ¿Sí? Cuando falo de todo, es todo, ¿me entiendes? Porque el resultado es o final, ¿sí? O final de uma série de causas de todo o clube. É uma declaração, mais uma, muito forte do Vojvoda ao longo desse ano. É um ano meio esquisito para o Fortaleza também, às vezes, inclusive, em relação a como lidar com esse momento de instabilidade, né? Como o Vojvoda falou, é um ano que não tem dado certo para o Fortaleza. Vamos ver como é que está sendo a temporada do Fortaleza em 2025, com muito baixos, muito além da expectativa, muito além da expectativa, muito aquém da expectativa criada no ano. A gente vai agora acompanhar aqui no telão esse retrato do Fortaleza em 2025. Vou aqui até para o telão aqui, ó. O Fortaleza perdeu o Campeonato Cearense. Né? O Fortaleza perde o Campeonato Cearense. Completando uma série de 2 anos sem ganhar um clássico. Exatamente. Abre o parêntese. Exatamente. Perde o Campeonato Cearense. Fortaleza é 4º colocado, fazendo uma Copa do Nordeste terrível. Terrível a Copa do Nordeste do Fortaleza. 4º colocado apenas na Copa do Nordeste. Está em 14º no Campeonato Brasileiro. Em 9 jogos foram apenas 2 vitórias. Se houver uma combinação de resultados e o Fortaleza perder para o Cruzeiro, o Fortaleza volta nessa 10ª rodada para a zona do rebaixamento e o Fortaleza está eliminado da terceira fase da Copa do Brasil. E cabe o outro parênteses, terceira fase que para ele é a primeira. É a primeira fase, a primeira fase. Então, Fortaleza disputou entra. essa eliminatória e caiu. Cabe também essa observação. Ele não fez 2 das fases anteriores, passando ali. É claro que ele está nessa terceira fase ele poderia ir por 2 vias, porque ele foi campeão da Copa do Nordeste e foi 4º colocado do Brasileiro ano passado, ele não caiu ali de paraquedas. Mas cabe a observação também, José. Na Copa do Brasil ele chegou numa fase e caiu naquela. Exatamente. A gente separou aqui, quem acompanhou o jogo contra o Retrô, viu que o gol foi, assim, mas muito parecido com o segundo gol do Vasco. É quase assim um replay em jogos distintos. A gente pode botar até o terceiro gol do Vasco também. Mas o segundo sai do mesmo lado. É do lado esquerdo da defesa do Fortaleza. O lateral não acompanha o centroavante que está por dentro, no caso aí é o Mancuso. E aí o Verratti de frente finaliza. Esse jogo, é verdade, já estava 1-0 para o Vasco, mas é 1 minuto do segundo tempo. O segundo gol, também essa transição e ninguém acompanha o centroavante. Vamos lá, já estava 2-0, o Fortaleza tentando uma reação. Mas mesmo assim, José, o fato de não acompanhar o centroavante por dentro é muito grande. Nesse jogo, a defesa ainda está mais postada no início da jogada. Cruzamento vem e o Mike, que não é o centroavante e que curiosamente tinha invertido de lado. O que é que o Tinga está fazendo ali, cara? O Tinga não acompanha, o Davi Luiz também não vê o posicionamento. E aí o Mike escolhe o canto para definir. Mas ali é do Tinga. Pô. Ali é do Tinga, porque o Davi Luiz, se você prestar atenção, ele tá no mascote. Ele tá no mascote, ele tá no centroavante. Por isso que eu faço questão de se frisar o movimento do Mancuso, que era o lateral direito no jogo em São Januário, no primeiro gol do Verratti. Que o Mancuso tá tipo 2 metros atrás do Verratti. E é um centroavante. No caso do Verratti, então, pelo amor de Deus, é o centroavante que mais gols faz no futebol brasileiro nessa temporada. Mas no gol de ontem, ainda tem essa curiosidade. O Mike jogou a partida inteira, o primeiro tempo inteiro do lado direito. Veio a entrada do Fialho, houve uma inversão. Ele aparece com um elemento de surpresa por dentro, ninguém acompanhou o camisa 11 do Retrô, camisa 13 do Retrô, que faz o gol, que empata e leva a decisão por pênaltis. Pois é muito incrível como as coisas vêm se repetindo e aí é uma questão de Vojvoda, tá na conta do Vojvoda. Claro, treinador. É treinamento, isso é treinamento. Atenção. Porque é muita coincidência acontecer com o lateral, com o outro, com os 2 zagueiros que eram com o Ceviche, ontem foi o Davi Luiz, então assim, tá acontecendo com todo mundo. Os laterais são diferentes, era Gaston e era Bruno Pacheco de um lado, era Tinga, era Mancuso do outro, o miolo de zaga era outro, não dá pra individualizar um jogador nessa jogada apenas. E outro detalhe, se levar pros pênaltis, a galera do Fortaleza já fica com o coração daquele jeito, porque ir para os pênaltis virou sinônimo de decepção para o Fortaleza. Desde 23, da final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza perdeu 4 disputas de pênaltis. São 5 decisões por pênalti. Ele só ganhou do Retrô ano passado. E ganhou do CRB. E do CRB. São duas. Verdade, são duas. São 2. Mas perde 4 e 4 pesadas. Essa, é claro, obviamente, ninguém aqui vai colocar, por mais que seja um vexame perder do Retrô, no mesmo peso dessa daí, que seria o maior título da história do clube. Mas são finais de campeonato. Tem essa que é pesada e Copa também, do né? Brasil. Era um ex-campeonato cearense que o Fortaleza tentava. É impressionante isso, né? E com alguns protagonistas, Você vê o Kevin perdendo contra o Vasco e perdendo ontem. Você tem algum desses momentos.
E olha que dessa vez você sempre em cenários diferentes e com jogadores que sempre falou, por que o Lucero não bateu contra o LDU? Lembra? O Lucero bateu ontem e perdeu. Você já viu o Pikachu perder e ontem foi o único que bateu bem. Então, passa talvez até pelaquela questão toda emocional, talvez venha inclusive desde aquele jogo contra a LDU, o peso de perder aquele específico título, mas existe a estatística, o fato é esse, e ontem ainda teve um requinte de crueldade brutal, né? Exatamente um ano depois da eliminação contra o Vasco do ano passado. Dia 21 de maio. O Fortaleza perdeu nos pênaltis para o Vasco. Um ano depois ele perde para o Retrô. Para o Vasco era oitavas de final. Dessa vez era a terceira fase da competição.